Vamos ler a palavra, irmãos? Marcos 12, 18 a 27. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 homens. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo esposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Senhor, ajuda-nos na compreensão da tua palavra, que ela seja pregada com clareza, com poder e graça, e aplicada ao coração do teu povo de modo cirúrgico, não apenas pelo pregador que falará à congregação, mas pelo teu Espírito, que é o grande mestre, ensinador da igreja. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, possivelmente sim, de que vocês conheceram alguma coisa ou algum lugar que vocês tinham determinada ideia sobre ele, mas na hora H, na hora que você teve contato real com um lugar ou com alguma pessoa ou com alguma coisa, você percebeu que a sua compreensão era muito equivocada a respeito daquilo. Tem um amigo que veio trabalhar em Caruaru, veio ser missionário, veio de outra parte do país, casou-se, recém-casado, e então os pais da sua esposa lhe perguntaram, depois que eles já estavam aqui: Mas aí tem padaria? Como é que você vai fazer se alguém adoecer? Tem farmácia? A irmã respondeu: Tem, mãe. Tem farmácia, tem padaria, tem supermercado. Olha só. Tem shopping. Shopping. Nossa. Tem pessoas do outro lado do país que muitas vezes acham que a gente come calango assado com palma em Caruaru e coisas dessa natureza. E quando chegam aqui e começam a ver como é a realidade da cidade, como ela funciona, como ela é bonita, como ela é cheia de histórias, cheia de cultura, tem outra percepção então daquilo que estão vendo. Eu não sei se você já teve essa experiência, possivelmente sim. A partir de uma historinha como essa, eu quero começar dizendo, irmãos, que um dos maiores perigos da vida não é a ignorância, é a falsa certeza de algo. Esse é um dos maiores perigos. Alguém pode ter uma certeza muito grande de determinada coisa e está totalmente errado. Alguém pode ser muito sincero, inclusive, na compreensão de determinada coisa e ser sinceramente errado, usando as palavras aqui de Martin Lloyd Jones. É muito mais fácil ensinar alguém que sabe que precisa aprender do que ensinar alguém que acredita que já conhece. Aqui na igreja temos muitos professores, né? Então, um dos alunos mais difíceis de compreender algo que nós estamos ensinando é aquele que já tem incutido em sua mente uma certa compreensão e ele está convicto de que aquilo é a verdade. Então, é mais fácil ensinar aquele que está imerso na ignorância total do que aquele que tem uma falsa certeza acerca de alguma coisa. O coração humano possui uma estranha capacidade de transformar opiniões em certezas e interpretações em verdades absolutas. Constantemente nós observamos isso ao nosso redor.
E quando isso acontece na esfera espiritual, o resultado pode ser e é trágico. A pessoa continua lendo a Bíblia, ela continua frequentando a igreja, ela continua falando de Deus, mas ela não conhece de fato propriamente a palavra de Deus, nem o Deus da palavra. Ela tem uma falsa certeza de algumas coisas. Talvez você tenha algumas falsas certezas. Veja, a história do pensamento humano mostra que argumentos brilhantes nem sempre conduzem à verdade. Por exemplo, alguém pode dizer o seguinte: se Deus existisse, não existia maldade no mundo. Porque se Deus, que é todo bondade, é realmente todo poderoso e autoexistente, ele aniquilaria toda a maldade do mundo. Esse argumento é bem formulado, mas ele não é verdadeiro. Porque se eu tenho um padrão de bondade, eu tenho também o resultado disso, que é a maldade. Ou se eu sei o que é mal, eu preciso ter uma referência do que é bom. E se eu tenho uma referência do que é bom, é preciso que haja um modelo do que é bom. E da onde vem essa origem da bondade, se não de um ser supremo? Então é um argumento que aparentemente é inteligente, coerente, mas ele é falho. Um raciocínio pode ser elegante, coerente e intelectualmente impressionante até, mas se estiver construído sobre pressupostos, certezas prévias equivocadas, inevitavelmente chegará em conclusões falsas. Este era o caso dos saduceus. A lógica apenas conduz a uma premissa que leva a consequências. Ela não garante que a premissa seja verdadeira, entende? Se eu disser, todo cavalo tem quatro patas. Primeira premissa. Todo cavalo, todo cavalo tem quatro patas. Primeira premissa. O cavalo é marrom. Segunda premissa. Consequência. Todo cavalo de quatro patas é marrom. Este argumento está errado. Ele é falho. Porque nem todo cavalo é marrom. Nem todo cavalo é marrom. Embora todo cavalo tenha quatro patas. Certo? Então, um edifício pode possuir uma arquitetura admirável e ainda assim desabar, porque seus alicerces foram lançados sobre terreno instável. Esta é a ideia de termos certezas sem o fundamento necessário. É exatamente isso que está acontecendo em Marcos 12. Depois de fracassarem os sacerdotes, os escribas e os fariseus, os herodianos, em suas tentativas de desacreditar Jesus e sua mensagem, surge agora um novo grupo de adversários. Mais uma vez eles aparecem, os saduceus. Veja só, os saduceus não chegaram ali empunhando espadas, mas argumentos. Eles não recorrem à força, mas ao raciocínio. Eles elaboram um caso cuidadosamente construído. E talvez alguns pensam isso, alguns estudiosos, que esse era um tipo de anedota entre os saduceus para desmerecer a crença dos fariseus na ressurreição. Como já disse um pregador famoso no Brasil, é como se fosse assim. Um saduceu chamava o seu filhinho e disse: olha, na escola, você chama o filho do fariseu e faz essa pergunta para ele. Aí ele vai ficar envergonhado. Todas as criancinhas que são filhos de saduceus vão rir daquelas criancinhas que são filhos de fariseus. Era um tipo de anedota para ridicularizar a crença na ressurreição. Se a ressurreição não existisse, então Jesus também estava em apuros, porque Jesus ensinava sobre a ressurreição. Então, como eu disse às crianças, eles queriam matar dois coelhos com uma cajadada só. Nós vamos envergonhar os fariseus e vamos envergonhar Jesus. E vamos mostrar que Jesus não é um verdadeiro mestre. É falso, porque a ressurreição não existe. Então, irmãos, Jesus faz muito mais do que responder uma pergunta. Ele não dá uma mera resposta. Ele denuncia as intenções e o erro dos corações dos fariseus. O problema dos saduceus. O problema dos saduceus não estava na sua inteligência, nem estava na sua capacidade de raciocinar, mas eles estavam adotando suposições, premissas falsas e chegando na conclusão que a ressurreição não existiria, que a vida por vir não existiria. Eles interpretavam a realidade da eternidade com categorias desse mundo. Por isso eles estavam pensando o seguinte: ora, se a ressurreição existir, então se uma mulher foi casada com 7 homens, depois que ressuscitar, ela vai ficar casada com quem? Veja a confusão agora. Quem vai ter o direito
de casar com ela, visto que a lei de Moisés diz que uma vez que uma mulher fica viúva, ela pode contrair casamento e esse casamento é legítimo. Então, na ressurreição, ela será esposa de quem? Então, Jesus entra com a grande pergunta diante dos saduceus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Esta pergunta pode ser aplicada a muitos de nós, a muitos cristãos. Há muitos cristãos que acham que quando nós morremos, em primeiro lugar, nós iremos ficar dormindo até a volta de Jesus. Isso é o chamado sono da alma. Outros cristãos acreditam que quando nós morremos, nós vamos ficar pulando de nuvem em nuvem, batendo as asinhas, talvez jogando uma nuvem no outro, assim, brincando de guerra de nuvem. Outros acreditam num céu etéreo, como na novela A Viagem, coisa daquela natureza. E criam muitas suposições e muitas doutrinas na sua própria mente que não provêm da própria palavra de Deus. Essa pergunta de Jesus também é para nós. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Perceba que para Jesus, o problema fundamental não era apenas a doutrina equivocada da ressurreição, ou acerca da ressurreição dos saduceus. Era uma visão diminuída de Deus e uma visão distorcida da sua palavra, porque toda a palavra fala da ressurreição. Inclusive o livro de Jó, por exemplo, que é antiquíssimo, escrito no mesmo período talvez que Moisés escreveu Gênesis. Jó fala da doutrina da ressurreição. O texto vai mostrar isso, o texto bíblico vai mostrar isso também no livro dos Salmos. Na Escritura, em vários lugares do Novo Testamento, a doutrina da ressurreição está sendo ensinada. Por isso que Jesus vai dizer: Deus é um Deus de vivos. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criação, este irá ressuscitar ou ser ressuscitado. Mas vamos lá, vamos do verso 18 até o verso 23 primeiro. Os saduceus se aproximam de Jesus aqui com uma estratégia retórica bem calculada. Isso é importante entendermos. Pode ir olhando para o texto enquanto eu falo para você entender como isso se desenvolve no argumento dos saduceus. A pergunta era capciosa e visava tornar a crença na ressurreição dos mortos algo ridículo. E agora vindo da boca de Jesus, não apenas dos fariseus. Porém, embora a questão aqui trate dos efeitos da lei no casamento, e aqui nós temos, como eu disse às crianças, a lei do levirato. A palavra vem relacionando a um irmão assumir a esposa do falecido irmão para suscitar descendência. Aqui nós vamos entender que a intenção deles é atacar Jesus. Jesus sabia disso. Jesus havia respondido os fariseus e eles foram envergonhados. Então agora os saduceus querem envergonhar mais uma vez os fariseus e querem envergonhar Jesus também. Então a construção retórica aqui é muito sofisticada. Veja, os saduceus estabelecem o terreno apelando à autoridade de Moisés. Eles começam dizendo assim, veja só, então os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram e perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito. Eles apelam à autoridade de Moisés. É a primeira coisa que nos chama a atenção aqui na formulação do argumento dos saduceus. Então não era uma pergunta espontânea. Isso foi pensado, estrategicamente pensado. Vamos colocar isso para Jesus. Qualquer que fosse a posição sobre outros livros sagrados, os saduceus não aceitariam. Eles queriam que Jesus respondesse dentro da teologia mosaica. Por isso que eles disseram, Moisés disse. E se você perceber, Jesus apela também para Moisés. A resposta de Jesus é baseada em Moisés. A ideia era, vocês querem Moisés? Eu darei Moisés para vocês, né? Então a escolha deles aqui não foi casual. Ao invocar a Torá, escrita por Moisés, eles estabeleceram a regra do jogo para uma disputa, um debate com Jesus acerca da ressurreição. Então, o argumento aqui emprega um recurso retórico que foi bastante utilizado entre os romanos, entre os gregos e ainda é utilizado hoje, que nós chamamos reductio ad absurdum, ou seja, você reduz o argumento ao absurdo para provar que aquela questão está errada. Você leva ela ao extremo para mostrar que ela está equivocada.
Era essa estratégia retórica que os saduceus estavam usando com Jesus aqui. Então, eles usaram o cenário dos 7 irmãos que sucessivamente se casaram com aquela mulher para colocar Jesus dentro de uma armadilha. Agora, a estratégia contém uma fraqueza muito grande. Embora eles tenham pensado, até com certa inteligência, Jesus faz um diagnóstico do problema. E qual era o diagnóstico aqui que Jesus dá para eles? Vocês erram. E por que erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras. E vocês não conhecem o poder de Deus. Os saduceus construíram um argumento sem a palavra de Deus. E o que é que Jesus faz? Se pudéssemos usar a linguagem da reforma para Jesus, sola Escritura. Eu vou responder com base na Escritura. Vocês desenvolvem um argumento fora da Escritura, não na Escritura. A fé de vocês, o conhecimento religioso de vocês, está dentro de um campo apenas hipotético, retórico e teórico, não na palavra de Deus. Vocês erram não conhecendo as Escrituras. Vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, irmãos, devemos examinar as motivações do nosso coração quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Os saduceus não vieram para aprender. Eles não queriam aprender com Jesus. A pergunta não era porque eles queriam saber o que a palavra de Deus dizia. Eles queriam testar Jesus. Eles queriam vencer um debate com Jesus. A pergunta deles não era fruto de humildade, mas de orgulho intelectual. Esta não é a forma adequada de se aproximar da sã doutrina e da palavra de Deus. Orgulho intelectual está em divórcio com o entendimento correto da palavra de Deus. Ainda hoje é possível frequentar uma igreja, ouvir estudos bíblicos, ouvir sermões sem qualquer disposição de ser transformado por eles. Apenas capturar informações, reunir informações e ter um cabedal intelectual, talvez, mas sem compromisso com aquilo que está sendo dito e ensinado. Muitos abrem a Bíblia apenas para confirmar aquilo que já acreditam, com argumentos que já formularam, e não estão submetidos ao que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Eles querem dar um jeito de a Bíblia dizer o que é que eles querem. A Escritura, porém, não foi dada para alimentar esse tipo de postura, irmãos. Todas as vezes que nos aproximarmos da palavra de Deus, devemos perguntar: eu estou disposto a ser corrigido por ela? O meu coração está aberto a ser corrigido pela palavra de Deus? Ou eu estou procurando apenas confirmar as minhas opiniões? Eu quero aumentar o meu repertório de argumentação teológica, ou estou disposto a ser verdadeiramente impactado e transformado pela palavra? A segunda coisa, os saduceus eram instruídos, conheciam a Torá. Eles pertenciam à elite de Israel. Mas, quanto maior era o seu conhecimento, maior parecia a confiança que eles tinham em si mesmos. Chamamos isso de orgulho intelectual. Orgulho religioso. O problema nunca foi a inteligência, mas aquele velho pecado de Adão que quis ser autônomo, que quis ser como Deus. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que somos discípulos. E somos discípulos. Irmãos, uma mente brilhante jamais compensará um coração endurecido. Jamais. Você pode ser muito inteligente. Muito. Você pode pegar as coisas no ar, assim, no ar. Nem se terminou de falar, você já está resolvendo o problema. Mas capacidade intelectual não substitui um coração humilde. Não é possível. E Jesus bate nisso. A compreensão de vocês está errada. E vocês são autocentrados. O erro dos saduceus consistia em imaginar que a vida eterna seria apenas uma extensão da vida presente. Esse era o tipo de argumento, né? Se haverá ressurreição, então vai ser como nós vivemos aqui. Nós casamos aqui, morremos aqui, o cônjuge viúvo que ficou casa de novo, então lá será aqui também.
eles reduziram o poder de Deus, a obra de Deus, às categorias desse mundo. E Jesus diz: não é assim. Nós também não fazemos isso, irmãos. Talvez não no mesmo assunto que os saduceus, mas quando pensamos que Deus só pode agir dentro dos limites que nós estabelecemos, colocamos Deus dentro de um quadrado e dizemos: só vai se solucionar esse problema se acontecer desta forma, ou só vai acontecer isso ou aquilo se for dessa forma. Não, irmãos, quantas vezes julgamos impossível aquilo que Deus prometeu que faria? Não limite o poder de Deus na sua mente. Não limite o poder de Deus na sua mente. A fé começa exatamente onde a autossuficiência da razão termina. A fé é a confiança nas promessas de Deus. O Deus das Escrituras não está preso a limitações da mente humana nem da criação. Uma outra questão aqui: eles tinham tradição teológica, eles eram judeus, eles eram saduceus, eram bem preparados academicamente, mas, irmãos, não basta possuir tradição, não basta possuir formação, não basta ter tempo de igreja, não basta ter conhecimento bíblico. Nossa segurança não deve repousar na confiança da nossa compreensão. A nossa confiança deve repousar em Jesus e no que Deus diz em sua palavra. Por isso, a verdadeira maturidade cristã, a verdadeira maturidade espiritual, não é a convicção que sabemos de tudo. Não é. Mas a disposição permanente de sermos ensinados pelo Senhor por meio das Escrituras. Vamos ao verso 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura, as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Na vida por vir não haverá casamento. É isso que Jesus está dizendo. Na terra restaurada não haverá casamento. A referência aqui à ressurreição é a ressurreição final. Certo? Então Jesus está dizendo: serão como anjos. Não no sentido de sermos assexuados como os anjos são, mas que não nos casaremos como anjos não se casam. Esta parte da realidade da nossa existência está relacionada à nossa vida aqui, antes da restauração, não depois da restauração. Viveremos como a grande família de Deus, restaurada, mas o mandato social foi cumprido nesses quesitos enquanto estávamos aqui. Lá, o que nos restará é apenas a obediência ao mandato espiritual. O mandato cultural também já fora obedecido ou não. Aqui, lá, não teremos o mandato de subjugarmos a cultura segundo a influência da palavra de Deus, porque já estaremos na terra restaurada. Tudo estará dominado por Deus. Então, o único mandato que vigorará na eternidade é o mandato espiritual, para adorarmos a Deus. Obviamente, haverá vivência, haverão distinções culturais, mas não mais evidências pecaminosas na cultura que precisam ser redimidas pelo poder da graça de Deus. Entendermos as coisas celestiais só são possíveis se olhamos para a palavra de Deus. Isso se dará inicialmente após a grande ressurreição dos mortos. Jesus aborda o problema, irmãos, da pergunta deles, com outra pergunta, como eu disse, né? Então, a estratégia de Jesus aqui é muito sofisticada. Se observamos que a fala dos saduceus foi engenhosamente construída, a fala de Jesus é muito superior. Muito superior. Veja só, ao apelar a uma passagem extraída no livro da lei, Jesus escolhe estrategicamente um texto que apenas os saduceus reconheciam como plenamente inspirado
e autoritário. Jesus vai para Êxodo. E eles tinham que reconhecer que aquele livro tinha autoridade, porque foi Moisés que escreveu o Êxodo, onde Deus se identifica como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3. Então eles deveriam reconhecer isso. Jesus infere então que Deus, como Deus vivificador e sustentador da vida, não se identifica como Deus dos mortos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido, certo? Então, se ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Havia acontecido a morte física, mas havia uma experiência de vida pós-morte que aguardava a ressurreição. Isso está registrado por Moisés. Então, isso mostra o que Deus pensava a respeito da vida após a morte. Jesus, então, revela que toda falsa doutrina nasce de uma ignorância dupla, irmãos, das Escrituras e do poder de Deus. Eu não sei se você já tomou aqueles sustos cristãos que são muito abençoados. E você está sentado ouvindo um sermão ou uma exposição bíblica e você leva aquele choque que você estava crendo errado até aquele dia. Já teve essa experiência? Parece que está levando uma marretada na cabeça, dizendo assim, você, cabeça de barro, estava acreditando errado no que a Bíblia diz. Jesus estava denunciando exatamente isso. E essa é a função do ensino da igreja, mostrar exatamente isso, que nós podemos entender completamente, de modo completamente equivocado, aquilo que a Escritura nos ensina. É significativo, irmãos, que Jesus não diga que eles conhecem pouco as Escrituras. Jesus não diz assim, conhecimento de vocês é raso. Jesus diz assim, vocês não conhecem. Vocês não conhecem as Escrituras. A acusação de Jesus aqui é surpreendente, porque Jesus faz acusação dirigida aos maiores especialistas na lei de Moisés, entende? Veja como isso é chocante. Jesus olha para os doutores daquele tempo e diz assim, vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não conhecem. Isso era muito chocante, porque o verbo que é usado aqui é que eles estavam desviados, eles andavam em engano, eles vagavam para longe do caminho que as Escrituras mostravam. O erro dos saduceus não era apenas intelectual, era espiritual, irmãos. A leitura que eles faziam das Escrituras era errada. Então, Jesus aqui afirma uma questão, um princípio de interpretação das Escrituras de muita importância. E nós precisamos aprender isso. Toda heresia nasce, de alguma forma, de um desses dois desvios. Normalmente, os dois ao mesmo tempo. Há quem conheça os textos bíblicos, mas desconheça o poder de Deus. Conhece o texto, mas não conhece o poder de Deus. Ou reduz a revelação aos limites da razão humana. Se eu não entendo, se eu não conheço, então não pode ser verdade. Outros afirmam confiar no poder de Deus, mas desprezam a autoridade das Escrituras. Queremos a manifestação do poder, mas não queremos o ensino das Escrituras. Estes substituem a revelação de Deus pela experiência. Jesus une aquilo que jamais devia ser separado. Creia na Escritura e creia no poder de Deus. Não são questões autoexcludentes. Creia no que a Bíblia diz e creia no poder de Deus. Esse é um princípio que continua para nós, irmãos. Grande parte do liberalismo teológico que descrê no poder de Deus nasce exatamente dessa deficiência. Milagres não são mais dignos de crença. O que foi a grande virada na mentalidade humana com a ascensão do secularismo? Charles Taylor, um filósofo católico romano, escreveu um livro importante chamado A Era Secular. E ele diz algo muito importante ali. Ele diz: o secularismo surge
por meio do desencantamento dos homens com o sobrenatural. Esse desencanto faz com que tudo seja reduzido à análise da razão e tudo seja explicado por métodos científicos. Se não é possível explicar por métodos científicos e racionais, isso não é digno de crença, uma vez que Deus não pode ser explicado e verificado por métodos científicos e racionais, ele não é digno de crença. O problema, portanto, irmãos, não é meramente teológico no sentido de como compreendemos a Bíblia, mas é a nossa crença no poder de Deus e também em relação a como nós entendemos a Bíblia. Quando nós não compreendemos o que é o poder de Deus, nossa leitura bíblica será enviesada, será defeituosa. Esse era o problema dos saduceus. A maneira como você lê a sua Bíblia revela inevitavelmente o que você pensa sobre Deus. Como é que você se aproxima da palavra de Deus, cristão? Deixa eu incomodar um pouquinho vocês hoje. Nunca mais eu fiz isso. Você tem lembrado de ler a Bíblia, crente? A forma que você se relaciona com a palavra de Deus diz muito sobre o que você crê sobre Deus. Diz muito. Eles estão se acompanhando hoje, né? Um chora, o outro acompanha. Nossos bebezinhos da aliança. Jesus demonstra, irmãos, que toda a Escritura aponta para verdades maiores do que a superfície revela. A escolha de Jesus, de Êxodo 3, verso 6, é extraordinária, porque Jesus poderia ter recorrido a outro texto. Daniel 12, 2 fala sobre ressurreição. Jesus podia ter ido para Daniel 12. Jesus podia ter ido para Isaías 26, que fala explicitamente da ressurreição. Em vez disso, Jesus vai para Êxodo, porque eles colocaram Moisés na conversa. Eles, ok, não vou fugir disso. Vamos usar Moisés. Deus é um Deus de vivos, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que vocês me explicam isso? O argumento repousa aqui sobre uma realidade muito profunda. O texto não diz assim, eu fui o Deus de Abraão. O texto não diz isso. O texto diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Há uma aliança aqui estabelecida. Perceba aqui um outro aspecto interessante. Jesus ensina que a Escritura deve ser lida levando em conta todas as implicações teológicas. Então, Êxodo 3, da forma que os saduceus liam, estava errado. Jesus leu o mesmo texto como uma revelação da natureza da aliança. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Para Cristo, nenhuma palavra da Escritura é acidental. Cada verbo, cada título, cada tio da lei, para Cristo é inspirado e deve ser levado em consideração na interpretação das verdades de Deus. Então, a resposta de Jesus não vence apenas o debate, ela nos ensina, irmãos, a lermos a Bíblia como uma unidade orgânica. A Bíblia deve ser lida como uma unidade. Você não entenderá Hebreus se não ler o Levítico. Você não entenderá muito do que Mateus faz no seu evangelho se você não leu Isaías. A Bíblia é orgânica, há uma unidade estabelecida em toda a Escritura. Você não entenderá as figuras usadas por João em Apocalipse sem ter lido Zacarias, Ezequiel, Isaías, Daniel. A Bíblia é uma unidade orgânica. Jesus está nos ensinando a lermos a Bíblia corretamente. Abra comigo sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4.
Verso 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe, a ideia aqui da trombeta sendo soada, isso vem de uma prática antiga, dos povos antigos e também do povo de Deus. Quando a trombeta era soada, as pessoas eram reunidas, um aviso, um acontecimento estava prestes a acontecer. Quando Neemias quis reunir o povo para falar-lhes na construção do muro, uma trombeta foi soada. Então, o soar da trombeta aqui é um símbolo que o povo de Deus será chamado por Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus estão relacionados a isso. É Deus convocando todos os seus santos, ouça bem, todos os crentes que morreram em qualquer lugar, em qualquer época, de qualquer forma, na volta de Jesus, serão chamados, serão ressuscitados, serão reconstituídos, não importa se eles foram massacrados, degolados, incinerados, se eles foram sepultados, se eles foram jogados no mar, em todos os lugares onde seus corpos foram lançados, eles serão ressuscitados, glorificados e constituídos perfeitamente, gloriosamente. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. É um grande milagre. É um grande milagre. Aqueles que amamos, que estão com o Senhor hoje, vivenciarão isso. Aqueles de nós que forem chamados pelo Senhor para estar com Ele nesse tempo, também vivenciarão isso. Para aqueles que estarão vivos ainda, seus corpos serão então transformados, não ressuscitados, mas transformados. O texto continua dizendo, verso 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Quando chegarmos no capítulo 13 de Marcos, nós vamos observar muitas coisas sobre isso. Não haverão duas vindas, haverá uma vinda. Não haverão duas partes de uma segunda vinda. A primeira vinda é a encarnação de Jesus. A segunda vinda é o seu retorno. A Bíblia diz em Apocalipse que todo olho verá quando ele voltar. Todos os mortos em Cristo serão ressuscitados. Os mortos que não serviram a Cristo, não tiveram fé em Cristo, serão ressuscitados para a condenação eterna. Jesus ensinou isso em João. Todos que morreram serão ressuscitados. Esta é uma crença bíblica e basilar para a fé dos cristãos. Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo faz um grande discurso sobre a ressurreição. Vamos ler uma parte dele? Vá comigo para 1 Coríntios 15. Veja o verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja que Paulo está refutando aqui uma crença dos saduceus e uma crença que não haveria ressurreição por parte dos gregos. A igreja de Corinto estava naquele ambiente grego. O texto continua, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Agora veja o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra dormir aqui é um eufemismo para a morte. Não é dormir literalmente, certo? É um eufemismo para a morte. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade. Vá comigo mais à frente agora, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porém, até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Veja, não é espírito, é corpo, matéria espiritual, certo? Esse é o termo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, quem é o homem celestial? Cristo. Tais também os celestiais. Cristo ressuscitou. Cristo está fisicamente no céu, certo? Ele ressuscitou. Ele não está em espírito. Ele está fisicamente lá. Então, é um corpo glorificado, um corpo espiritual. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Temos muitas curiosidades sobre como será a vida ressuscitada ou ressurreta. Muitas vezes os alunos do seminário me perguntam: com que idade teremos lá, pastor? Somos muito curiosos, né? A Bíblia não fala disso especificamente, mas a Bíblia diz que teremos corpos glorificados. O que podemos deduzir das Escrituras é o seguinte: Adão foi criado como um homem maduro, certo? Na casa dos 20 aos 30 anos. Eva também. Podemos entender à luz das Escrituras que esta é uma idade padrão para todas as funções estarem sendo exercidas perfeitamente. Uma idade jovem ainda, mas não tenra idade. Jesus foi morto e ressuscitado aos 33 anos. No mesmo enquadramento temporal, aquela era uma idade também muito interessante para se considerar um homem amadurecido. Talvez tenhamos esta idade. Veja que benção. Veja que benção. A Bíblia não nos fala especificamente, mas o que importa é seremos muito melhores do que somos hoje. O desgaste do nosso corpo não existirá mais. Articulações, miopia, estigmatismo, osteoporose, otite. É doença demais, meu amigo. Renite, sinusite, tudo que tiver ite, não teremos mais. Deus seja louvado por isso. Eu me consolo com isso, porque eu tenho muito problema com isso. Aguardemos a vinda do nosso Senhor, crendo na ressurreição, irmãos. A vida não termina com a morte. A morte é o início de um novo estágio de existência. Algumas aplicações para terminarmos. Os saduceus não rejeitavam a doutrina da ressurreição porque eles não tinham informações sobre isso. Não era isso.
Eles haviam decidido que Deus só poderia agir dentro dos limites do que eles julgavam racionalmente coerente. Eles limitavam a doutrina à sua compreensão. Esse é um perigo, irmãos, para nós ainda hoje. Sempre que subordinarmos a revelação de Deus aos nossos cálculos, deixamos de ser discípulos e nos tornamos juízes da palavra. Deus não está subjugado pela razão. Ele não está. Quantas promessas de Deus parecem improváveis, irmãos, aos nossos olhos? Quantas vezes reduzimos a providência divina àquilo que conseguimos explicar? Quantas vezes nos perturbamos quando não conseguimos entender nem explicar? O crente deve entender e aprender a colocar sua razão aos pés das Escrituras, aos pés de Deus, e não as Escrituras aos pés da sua razão. Nós devemos estar ali. Há uma canção de um grupo evangélico brasileiro que diz o seguinte, diz uma frase muito bonita, diz: o lugar mais alto que um crente pode estar é aos pés do Senhor. E é verdade. O lugar mais alto que um crente pode estar é aos pés do Senhor. A verdadeira fé não vai eliminar o pensamento. Não é um convite para a irracionalidade. Pelo contrário, a verdadeira fé submete a razão à revelação. O meu pensamento é guiado pela revelação. Então, cultive um conhecimento experimental de Deus, não apenas um conhecimento intelectual de Deus. Conheçamos a Deus nas Escrituras para vivermos com Ele, irmãos. A experiência com o Eterno é uma das partes mais importantes da vida cristã. Não tenhamos medo disso. Não tenhamos medo de ver Deus intervindo na nossa vida semanalmente, diariamente. Não tenhamos medo. Deus está vivo. Não somos deístas, não cremos num Deus distante, que não se relaciona conosco. Ele está vivo. Ele fala conosco. Ele se mostra a nós. Ele cuida de nós. O seu cuidado se manifesta muitas vezes, ordinariamente, mas outras vezes miraculosamente. A crença na ressurreição é uma crença em milagres. Nós cremos em milagres. Uma das tragédias mais profundas da religião do nosso tempo é possuir uma mente cheia de doutrina e um coração vazio da comunhão com Deus. Muita doutrina, muito conhecimento. Possivelmente você segue muitos teólogos, muitos pregadores. Talvez você goste de escutar muitos sermões, muitas palestras, mas a minha pergunta é: a sua experiência de comunhão com Deus é proporcional à quantidade de informação que tem enchido sua mente? É proporcional? Os puritanos frequentemente distinguiam o conhecimento racional e o conhecimento experimental. O primeiro informa a mente, o segundo transforma a alma. Então devemos perguntar ao nosso próprio coração e à nossa própria mente: as verdades que nós professamos produzem em nós verdadeira adoração a Deus? Produzem em nós arrependimento? Produzem em nós humildade? Produzem em nós santidade? Ou elas permanecem um conceito apenas armazenado na memória? Isso não é o propósito da teologia. O propósito da verdadeira teologia é levar o povo de Deus à adoração. Adorar com o coração. Não apenas de lábios. Então, alimente diariamente sua esperança com questões eternas. Pense na ressurreição. Pense na volta de Jesus. Pense no estado eterno. Pense naquele grande momento de triunfo do povo de Deus, quando Jesus voltar e então concluir a sua grande obra de salvação. Eu quero concluir dizendo algumas palavras. Há uma profunda ironia nesse texto que nós estudamos hoje. Os saduceus vieram falar sobre a morte, mas terminaram ouvindo Jesus falando sobre vida. Eles vieram provar que a ressurreição era impossível, mas encontraram diante dele aquele que em poucos dias sairia da cova, sairia do túmulo, sairia vivo, vencendo a morte. Jesus é a parábola viva que responde aos saduceus. Jesus é a parábola viva. Enquanto eles tentavam ridicularizar a esperança da vida eterna, eles estavam debatendo com o próprio Senhor da vida eterna.
Veja quanta ironia num texto só. O maior erro deles não foi negar a doutrina, irmãos. Foi não reconhecer a pessoa de Jesus. Essa também é uma grande pergunta para nós nesse sermão. Esse sermão não pretende apenas perguntar a cada um dos meus irmãos: você acredita na ressurreição? Esse não é o propósito desse sermão. A grande pergunta desse sermão é: você conhece o Deus da ressurreição? Você sabe quem é o Deus da ressurreição? Porque ninguém será salvo apenas por afirmar uma doutrina correta. É necessário conhecer pessoalmente o Deus da ressurreição. Os saduceus conheciam a lei, frequentavam o templo, iam ao culto, tinham funções religiosas, mas não conheciam o Deus da aliança. Eles eram peritos intérpretes, filósofos da religião, mas não conheciam o Deus de quem discutiam, de quem falavam. Observe como Jesus encerra esse debate. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Essa afirmação, irmãos, é muito mais do que uma defesa da ressurreição. E essa verdade alcança o ponto mais alto no final do texto. Na verdade, poucos dias depois desse diálogo, lembremos que estamos na semana da morte de Jesus. Jesus seria preso, condenado, crucificado. Aos olhos do mundo, a morte teria vencido. Acabou. Ainda hoje escutamos isso. Quando estamos num velório, quando estamos vendo alguém prestes a ir para a sepultura, escutamos muitos dizendo: acabou. Mas existe um terceiro dia, irmãos. Existe um domingo. Existe um domingo. As trevas da morte são reais. O silêncio do luto no sábado é doloroso. E nesta igreja tem irmãos sofrendo com isso. Com este silêncio do sábado, o sábado do silêncio. Mas há um terceiro dia. Há um domingo pela manhã. Ele vive. Jesus ressuscitou. A ressurreição deixou de ser apenas uma promessa, ela se tornou um fato histórico, um divisor de águas, um divisor da história. Em Jesus, Cristo não apenas ensinou sobre a vida eterna, ele inaugurou a própria vitória sobre a morte. Paulo escreveu assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Por isso, irmãos, esta passagem não nos informa apenas sobre tudo isso, ela exige de nós uma resposta. Essa passagem de Marcos quer de nós uma posição. Não basta aqui admirarmos a sabedoria de Jesus. O ponto do texto não é observarmos assim: o argumento dos fariseus foi bem construído, uma redução ao absurdo, e Jesus, poderosamente, através de um trabalho exegético brilhante de Êxodo 3:6, respondeu. O texto não nos convida a isso. O texto não nos convida meramente a admirarmos a sabedoria de Jesus na resposta aos saduceus. Porque o ponto aqui não é vencer o debate. Quem venceu o debate? O ponto não é esse. O ponto aqui é o seguinte: todo ser humano, em geral, menos aqueles que estarão vivos no retorno do Senhor, todo ser humano enfrentará o túmulo. Mas apenas aqueles que estão unidos a Cristo, o Cristo ressurreto, sairão daqueles túmulos para a vida eterna. Esse é o ponto. Não há outra forma de ressuscitar para a vida eterna. Fora de Cristo, só há morte e juízo. Em Cristo, a morte torna-se apenas a porta para a glória, irmãos. Cristo disse: eu sou a porta. Cristo é a porta para a glória. A morte de um crente é a porta para a glória. Portanto, deixemos esse texto como uma santa convicção no nosso coração. O Deus que chamou Abraão continua sendo o Deus do seu povo. Este ano perdemos muitos irmãos. Eles ressuscitarão, irmãos. Eles experimentarão essa grande experiência. E esse texto nos lembra
Eu sou Deus de vivos. Os meus santos estão vivos e a morte deles é cara para mim. Eles estão comigo. Cristo silenciou os saduceus. Cristo respondeu aos saduceus. Mas, acima de tudo, é essa esperança que sustentou os patriarcas, que também sustentou a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, deve ser a nossa confiança. A nossa confiança não está na sofisticação dos nossos argumentos teológicos. A nossa confiança está numa declaração tremenda da parte de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Assim, meus irmãos, quando o mundo olha para o túmulo e vê um ponto final, o cristão olha para o túmulo e vê uma vírgula. Não vemos um ponto final no túmulo da morte de um santo de Deus. Nós vemos uma vírgula, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo o nosso Deus, o Deus dos vivos e daqueles que estão com ele, e todos os que pertencem a Cristo viverão para sempre. Essa não é apenas uma doutrina para ser defendida, é uma doutrina que alimenta a nossa esperança. Nós devemos viver respirando isso. Vivemos com base numa ressurreição espiritual. Nós já somos ressuscitados espiritualmente por causa da morte e ressurreição de Jesus. E ressuscitaremos também fisicamente. Uma certeza para ser proclamada pela igreja é esta promessa pela qual nós devemos viver e morrer. Como cantamos, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Ele é poderoso para ressuscitar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra lida na nossa liturgia, pela oportunidade de confessarmos os nossos pecados e ouvirmos a exposição da palavra. Abençoe nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, aqueles que sofrem com o luto. É duro, Senhor, é difícil. É uma dor fria e lacinante na alma. Embora a esperança da ressurreição esteja em nós, a morte é devastadoramente dolorosa ao nosso coração. Ó Deus, que as verdades sobre a ressurreição sejam um lenitivo consolo para as nossas almas abatidas. E sejam alvo de nossa meditação constante, alvo do nosso louvor, que cantemos isso, que cantemos a ressurreição. Porque o nosso Cristo ressurreto nos deu essa vitória. Já está garantida para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Vamos professar a nossa fé, irmãos. Credo dos apóstolos.